Se você tem mais alegria no seu final de semana do que na sua semana, na verdade você construiu a sua vida errada. Você tem que acordar animado para ir trabalhar e mais animado ainda para voltar para casa. Esse é o significado de sucesso para mim. E começou super jovem, trabalhando ali um negócio que foi desestruturado. Isso já é muito difícil para as mulheres ouvirem. O meu marido é mais importante do que meus filhos. Um dia eles vão embora, mas meu marido não. Também eu acredito que as maiores ideias, elas não vêm da bonança, mas elas vêm justamente do dia difícil. Como é que foi isso? Que essa é conselheira? Vitor, eu acho mais fácil você ter uma empresa, embora problemática, do que você começar do zero. Comecei meu negócio devendo alguns milhões ali, né? Com 18 anos, meu nome já estava sujo com mais de 5 milhões. Como foi começar do menos alguma coisa e de repente você se vê numa mesa sentada com os maiores empresários do Brasil, falando de igual para igual, como sócio? O do Roberto foi assim, eu tava num pequeno encontro ali com mulheres empreendedoras, vi ele jantando lá no fundo e tal, eu falei, vou abordá-lo. Todo mundo falou, você é doida? Se você olha pros números, a conta não fecha. Não fecha. Abre um negócio que fala, cara, que proposta é essa? Seria meu primeiro contrato multimilionário. Você vai adiar seu sonho, se é o preço do seu sonho, né? O valor da sua algema. Como alguém consegue escolher um mentor? O que me incomoda, Vitor, é a hipocrisia desse mercado de mentorias. Você acredita que você tem um propósito? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do O Conselheiro. Meu nome é Vitor Hugo Antequeira, sou host e apresentador e hoje eu tenho uma convidada que é conselheira de empresa, mentora, empresária, alguém ali que vai despontar. Daqui a pouco eu vou falar com quem... Vocês já estão vendo na thumb, né? Vocês já viram na thumb, vai ser uma conversa incrível pela frente. Mas antes de mais nada, eu preciso agradecer muito a BCCO. A BCCO é patrocinadora aqui do podcast. A BCCO é uma contabilidade voltada para a estratégia, aquela contabilidade que caminha junto com você, empresário. Eu gosto de falar da BCCO dessa forma, inclusive eu estava hoje com o sócio proprietário dizendo que ele mandou o segundo cliente embora. A BCCO é a única contabilidade que eu conheci que manda um cliente embora porque ele não quis se reunir para fazer uma reunião estratégica. Afinal de contas, tem muito dado importante que você, como empresário, está negligenciando ou poderia estar utilizando no seu negócio, que uma contabilidade poderia estar te ajudando nessa parte toda de estruturação contábil. Sua contabilidade manda para você sua DARF no fim do mês e manda para você a declaração de imposto de renda no limite de quando é seu regime tributário, você tem muita coisa que você está deixando na mesa, tá? Então, pergunto para você o que eu sempre falo é qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou a sua empresa. Então, entre em contato lá com o pessoal da BCCO, deixando o QR Code aqui do lado. Eu tenho um prazer em atender vocês. E hoje também, super alinhado com o tema, se você quer se tornar conselheiro de empresa. A Advisor Club é a nossa formação de conselheiros. Temos diversas pessoas tendo sucesso nisso, inclusive hoje vocês vão falar com uma delas. Se você tem interesse em se tornar conselheiro de empresa de capital fechado, diferente de tudo aquilo que a gente vê para capital aberto, aquela coisa mais estruturada, aquela coisa mais certinha, se você quer agir com um problema que o empresário tem, o empresário toma um calote, ele precisa pagar a folha de pagamento, ele precisa saber o que ele vai fazer. Então, esse é a nossa formação. A gente caminha junto com você também para você conquistar as primeiras empresas como conselheiro. Então, deixando aqui também o QR Code da Advisor Club, vai ser um prazer tê-los lá. E agora vamos apresentar a nossa ilustríssima convidada, Carol Siqueira. Carol Siqueira é cristã, casada, mãe de 3 filhos, empresária, conselheira de empresa, fundadora da Altenza. Atuou 13 anos à frente de uma sociedade empresarial, ajudando a construir um grupo com mais de 350 milhões de reais de faturamento e um valuation superior a 860 milhões de reais. Hoje, dedique-se integralmente à sua empresa e a uma nova fase profissional, alinhada ao propósito de apoiar mulheres empresárias a crescerem com estratégia, consciência e valores, sem abrir mão da família e da fé. É fundadora do Boss Like a Boss, mentora de empresários com foco em ecossistemas empresariais, modelos de negócios escaláveis, esteira de produto, posicionamento estratégico, crescimento de margem e venda de high ticket. Ao longo da sua carreira, participou de projetos e sociedades estratégicas ao lado de empresários como Alexandre Costa da Cacau Show, Joel J, Roberto Justus. Seu conteúdo é baseado na experiência real,
decisões de alto nível e validação prática, indo além de vendas para ensinar construção de negócios inteligentes, sustentáveis e alinhados com o propósito. Que introdução, Meu Carol, Deus! bem-vinda ao podcast do Conselheiro. Quero contratar essa moça aí. Contratado, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Obrigado ainda. Com todo mundo que tá vindo aqui, fala, o pessoal vê aqui nesse lado, tá bonitinho, mas a gente tá num canteiro de obras aqui, Me né? sinto em casa, né? Pois Vida é. inteira fazendo obra, me sinto em casa, literalmente aqui. Pois é. Em vários aspectos. Obrigado, Carol. Quando te convidei, você falou, é meu habitat, né? É meu isso habitat. mesmo. Fique tranquilo. Tô grávida, mas eu me sinto em casa, né? Isso mesmo. Acabei de fazer uma reforma em casa também, né? Pra fazer o quarto da Alice. Meu Então, Deus. assim, tô sempre acostumada a reformas, a desafios, assim, nesse nível. Caramba, Carol. É terceiro filho, né, Carol? Terceiro. Que bênção, hein? Pois é. Cada gravidez é uma diferente da outra? Totalmente. Totalmente. E essa veio num período, assim, da minha vida extremamente desafiador e novo, em todos os aspectos. Uhum. É como você falou, 13 anos no Grupo InnovSteel, empresa que era da família, né? Construí junto com meu irmão. E, Vitor, no último dia que eu tinha para sair da empresa, eu resolvi fazer um teste. Era meu último dia. Sabe o dia Foi da no despedida? último Foi no dia? último dia. Carol. E aí eu saí com uma cara assim, aí meu irmão, a gente ficava bastante juntos na empresa. Ele, meu Deus, o que foi que aconteceu? Falei, tô grávida. Ele, a gente comemora? Eu falei, sim. Aí ele, parabéns, então. Aí ele, você tá com medo? Eu falei, tô, mas vai dar tudo certo, vai com medo mesmo, sabe? Que legal, Carol, que legal. E baita jornada, né, Carol? A gente se conheceu ali por meio de um grupo de empresários ali. Sim. Depois a gente vai falar mais de conselho. Eu costumo falar que eu sofri a primeira venda, né? Em vez de fazer a primeira venda, eu Foi sofri a primeira mesmo. compra, né? Que foi contigo lá. Muita honra em ter você na Advisor. Ser a 01 é muito Sim. gratificante. Mas e essa trajetória louca ali, né, de sucesso, quando você tá com 29, você fez 30 agora? Fiz 30. 30 anos, até agora você já não tá mais no prodígio, né? É, não tem mais o efeito Não uau, tem, 20 e poucos anos. Mas começou super jovem e começou super jovem trabalhando ali um negócio que foi desestruturado, um negócio que estava com problemas, com dívida. Tanta gente que começa negócio Nossa, hoje sim. do zero e é um baita desafio, ninguém sabe o que é começar um negócio do menos alguma coisa, né? Uhum. Então, imagina como foi começar do menos alguma coisa e de repente você se vê numa mesa sentada com os maiores empresários do Brasil, falando de igual para igual, como sócio e dividindo tomada de decisão. Como replica isso aí, Carol? Loucura, né? Parece novela mexicana. Mas sabe que, Vitor, eu acho mais fácil você ter uma empresa, embora problemática, do que você começar do zero. Uhum. Tá? Eu vejo algumas empresárias falando, né? Comecei meu negócio com 2.000 e tal. Comecei meu negócio devendo alguns milhões ali, né? Com 18 anos, meu nome já estava sujo com mais de 5 milhões. Nossa Senhora. Demorou algum tempo para a gente conseguir regularizar isso. Mas acaba que isso te força a permanecer. Porque quando você não tem nada para perder, você desiste facilmente. Agora, quando você já tem algo construído, e por mais que às vezes seja algo ruim, não seja algo monetariamente interessante, ainda assim você fica olhando, putz, voltar para trás vai dar mais trabalho, é melhor eu olhar para frente. Então acaba que a dívida, de uma certa forma, se torna uma motivação interessante de você se tornar cada vez mais resiliente. Uhum. Então acho que é uma questão de perspectiva, tudo na vida, né? Falo que tudo é uma questão de perspectiva e de narrativa. Uhum. O extraordinário é o ordinário visto com outros olhos. É isso. Então, se você olha por uma narrativa de, nossa, ela começou com uma empresa falida, eu olho por uma narrativa de, eu comecei por uma empresa com muitos desafios que exigiu que eu me transformasse mais rapidamente e exigiu que eu fosse mais criativa do que se eu tivesse começando uma empresa saudável do zero. E inevitavelmente existiu uma empresa, né? Sim, tinha uma Existia estrutura. existia um negócio, existiam colaboradores, Já é existiam alguma clientes, coisa. fornecedores. Então, são mexer peças que já existem, né? Quando você cria do zero, Exatamente. é uma boa reflexão. Quando você cria do zero, você não tem nada. Você, geralmente, sou eu presa, que vai indo, que vai evoluindo, É né? muito fácil de você desistir. É muito fácil, você não tem nada a perder, né? Caramba, cara, que legal. E o que deu certo? Como conseguiu resolver esse problema? Porque você não tinha experiência. Você Sim. tinha quantos anos? 16? 16 quando eu vendi minhas primeiras obras, né? Então, Eu trabalhava na empresa desde os 12.
O meu pai fez a gente passar por todos os setores da empresa, Vitor. Hum. Então, por exemplo, eu sempre fui a mocinha que queria ser a secretária. Ele Aham. brincava comigo desde quando eu tinha 5 anos de idade, que eu ia na empresa com máquina de escrever, eu atendia o telefone. Ele falava, você é a secretária do papai. E eu sempre quis ser a secretária. Só que quando eu fui começar a trabalhar, eu falei, pai, eu queria começar a trabalhar, tá? Ele falou, tá bom, você vai ganhar um salário mínimo, e você vai começar pelo almoxarifado. Eu falei, não, aquele lugar sujo, não quero. Ele, pois é, mas você tem que passar por todos os setores da empresa. Para quando você chegar no cargo de diretoria, você saber o que é estar dentro da indústria, dentro da obra, dentro do almoxarifado. Não é só os lugares que você acha que é legal, você tem que passar por todos, inclusive os desconfortáveis. Exato. Então eu passei por todos esses estágios e à medida que eu ia colocando melhorias, à medida que eu ia evoluindo nesses ambientes, ele ia me promovendo para a cadeira que eu queria. Sim. Fiquei muito tempo como financeiro, infelizmente, não tem nada a ver comigo. Você ficou à frente do financeiro um bom tempo. Fiquei. E eu sou muito Caramba, prática, Carol. né, Vitor? Então você imagina o fechamento Você é fiscal. prática, criativa, você não consegue ficar Não. numa caixa, você é expansiva. Por exemplo, eu nunca pagava os centavos. Os fornecedores queriam morrer e o meu contador também, porque as contas não fechavam, né? Tipo, se era no 15 centavos, você não, pagava pra o... mim, eu sou prática. É 5 mil, acabou, não é 5.015 centavos. Pra Meu mim é um Deus. absurdo você me cobrar 15 mil, 5.015 centavos. Mas fiscalmente você tem uma dificuldade depois de fazer esses fechamentos, né? Uhum. E as empresas grandes também, né? Uhum. Então, mas era muito uma questão porque a empresa já tinha sido roubada muitas vezes por Caramba. antecessores no financeiro. E aí existia esse medo de confiar. E aí acabava ficando entre a família ali, que era mais fácil para gerenciar. Só que meu pai viu que eu era muito boa no comercial. E o meu irmão viu que eu era muito boa no marketing. Porque o meu pai tinha mais olhar para o comercial e o meu irmão sempre teve uma visão mais holística de tudo. Mas quando você foi pro financeiro, antes de você ir pro financeiro, tinha alguém lá e você substituiu ou você só, precisa de alguém lá e vai você? Eu, na verdade, fui aprendendo com a Jucimara, um beijo. Me ensinou muito, ela era uma chefe bem brava. E ela não pegava leve comigo por eu ser filha do dono, viu? Você que aprende. Exatamente. Ah, E aí eu aprendi com ela, tá? Em um determinado momento, a empresa estava sempre mal financeiramente, Vitor. Uhum. Não sustentava mais e a Ju já não conseguia mais ter os salários atrasados, enfim, surgiu novas oportunidades para ela, ela foi para outro lugar e aí eu tive que assumir, ficou entendeu? com você. Ficou para mim. Caramba. Exatamente, porque antes da Ju era minha mãe. Mas a minha mãe sempre precisava sair para fazer as coisas, era nisso que normalmente a gente era roubado, entendeu? Uhum. E aí, enfim, uma empresa sem controle, era difícil de gerenciar e não tinha segurança para nada. Só que meu pai viu que financeiramente para a empresa era mais interessante eu estar vendendo do que estar lá no financeiro. Então houve essa troca depois de colocar outra pessoa no financeiro para ficar no meu lugar. E aí eu me encontrei totalmente no comercial, que era onde eu realmente gostava, e no marketing, né? Que eu sempre fui muito marqueteira. Que legal. Não, e a sua visão, eu me impressiono muito de verdade. Toda vez que a gente fala, eu tenho muita clareza quais são as minhas áreas de habilidade, né? Mas toda vez que a gente fala, a sua visão de ecossistema Sim. é uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca tive contato com alguém que tem uma visão de ecossistema tão completa, tão complexa, tão... Mas ao mesmo tempo que complexa, fluida. Aham. Como você. Então, da onde, Carol? Da Pois onde vem é. esse negócio? Acho que muito intuitivamente no começo, né? Então a gente, por exemplo, começou com a construtora. E aí houve a necessidade do fluxo de caixa, porque lembra, olha a importância de eu ter passado no financeiro. E aí o que que eu notei no financeiro? Que eu não tinha um fluxo de caixa saudável. Porque como nós estávamos com um posicionamento novo no mercado, que era o posicionamento do pioneirismo do Light Steel Frame, Uhum. o pioneirismo no longo prazo, ele tem vantagens, é claro, muito grandes, mas no início ele é muito difícil. Então eu fechava uma obra do Vitor aqui, inclusive meu primeiro cliente foi um Vitor. É. Confiava tanto em mim, Vi, que ele me dava o Caramba. cartão dele para comprar os móveis da casa, Caramba. com a senha e tudo. Assim, ele confiou eu fazer o projeto do jeito que eu achava que ficava bom para eles, com 16 Legal. anos. Olha que loucura. 16. Com 16 anos, o nível de confiança que os clientes tinham em mim. E aí surgiu a oportunidade do varejo. Por que não também vender os materiais que utilizamos no Light Steel Frame, já que o drywall já estava no mercado um pouco mais segmentado?
Então eu acho que muito essa necessidade também, eu acredito que as maiores ideias elas não vêm da bonança, mas elas vêm justamente do dia difícil, do momento difícil e da necessidade, foi que eu fui tendo essa visão mais de ecossistema. Então, muito intuitivamente no começo, era construtora, que virou varejo, e aí um cliente que estava devendo resolveu pagar com uma máquina. Quando a gente começou a produzir os próprios materiais, falamos: "Nossa, que interessante, quando a gente industrializa, a margem fica muito melhor na ponta. Sim. Então vamos virar indústria". E assim foi, né, a gente foi subdividindo o grupo, expandindo e mão de obra, que é uma dor de todos os setores, por isso que eu falo que todo negócio tem que ser um negócio de educação. Uhum, uhum. Todo negócio. Se você não educar os seus próprios funcionários e tiver um braço também de educação que alcance o mercado, a sua empresa vai ser só mais uma. Sim. Todo negócio tem que ser um negócio de educação. A grande virada veio quando a gente se tornou sócio do Justus, Não, né? mas aí você fala de uma naturalidade, entendeu? Quando eu era pequeno, bom, você tá com 37, então eu sou quase 10 anos mais velho que você. Nossa, E eu era impactado na época do aprendiz. que Eu legal. tinha meus. Eu nunca contei essa história, que legal. Eu tinha meus, sei lá, 16 anos, e eu sou o cara que fez administração de empresa, porque na minha época, assim, faz administração que você abre o leque. Eu era o único cara da minha turma que fez administração, porque sempre fui um cara apaixonado por negócio. Eu adoro negócio, adoro business. E antes da faculdade eu via esse negócio, e aí eu falava as coisas, né? Eu assistia com meu pai, meu falecido pai. Aí eu falava, cara, eu fazia isso, tem que fazer isso, isso, isso. E a conclusão sempre era o que eu falava, sempre era o que eu falava. E aí meu pai, na cabeça dele, me contou isso uma vez, conseguiu o e-mail do Roberto Justo, de algum lugar. Olha! E mandou o e-mail de, você precisa falar com meu filho, tu vai. Eu falei, pai, obrigado. Nunca respondeu? Oh, meu Deus! Nem sei se era Roberto.justo.gmail, sei lá que ele tentou, entendeu? Mas ele falou que tentou, então o que eu quero dizer era uma baita referência pra mim, pra mídia. Total. Né? Porque uma coisa até um empresário que é um baita empresário, tem tantos que a gente conhece, né, Carol? Sim. Tem muito. Mas ele é reconhecidíssimo ainda. E aí? Como aconteceu Vivi um aprendiz ao vivo. Por quase 2 anos, né? Como aconteceu isso aí? Foi muito bom. Então, Vitor, olha só, coincidências da vida, né? Momentos assim que Deus prepara que a gente não tem como explicar. E também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro. Eu falo, eu sempre fui muito sem vergonha. Se eu via uma oportunidade, eu abraçava. Não interessa quem fosse. Quantas vezes eu já fiz isso e depois rendeu, assim, muitos bons negócios para a empresa e que são contatos que eu cultivo até hoje. Então, o do Roberto foi assim, eu tava num pequeno encontro, tava grávida da minha outra filha, da Luísa, e aí eu tava num pequeno encontro ali com mulheres empreendedoras também, no Palácio Tangará, vi ele jantando lá no fundo e tal, falei, vou abordá-lo. Todo mundo falou, você é doida? Todo mundo tem esse estereótipo do Roberto, né? Não, ele é bravo e tal. Falei, gente, o máximo que vai acontecer é ele falar não. E eu tô grávida, então assim, eu vou aproveitar e vou usar isso a meu favor. Eu sempre soube também usar aquilo que eu já tinha, né? Eu falo que Deus sempre multiplica aquilo que já estão nas nossas mãos ao meu favor. Então, se eu tô gestante, eu sei que já tem um nível de empatia ali um pouquinho maior por mim. Sim. Às vezes até no carro, Vitor, eu tô, gente, vocês não vão me dar passagem, eu tô grávida, eu esqueço que não estão vendo a minha barriga. Que eu uso o que eu tenho a meu favor. É lógico. E aí eu fui abordá-lo, enfim, falei um pouquinho sobre o método construtivo, ele não conhecia muito, mas se interessava pelo setor de construção por conta do histórico do pai. E a gente começou a se seguir no Instagram, eu dei meu cartão para ele, ele brinca que meu cartão foi pro arquivo, aí o arquivo que era o lixo, no caso. Só que eu sempre mandava alguma coisinha para ele ali no direct no Instagram, e aí um dia ele me retornou. Ele falou, olha, conforme prometido, eu vou fazer uma baita reforma na minha fazenda, que também vai ser uma intervenção de construção, né? Era uma reforma / construção. Vou te dar uma chance, vem aqui no meu escritório amanhã para você me explicar sobre esse negócio. Falei, amanhã? Eu não estou preparada para isso, mas eu vou. Levei um CREA junto comigo, porque na minha trajetória de empreendedora eu não tive tempo para me formar, e como eu decidi me focar num mercado que era uma especialização que não ensina aqui no Brasil, eu não queria fazer nem engenharia nem arquitetura, porque eles ensinavam a construir com método tradicional. Então era justamente o oposto do que eu defendia. E eu não queria fazer administração, assim como você, porque eu já não me identificava mais com isso. Eu queria estar no comercial e no marketing, mas a vida foi acontecendo, né? A vida na vida.
aconteceram 1000 coisas, meu pai depois saiu da sociedade por um escândalo na família, enfim. Eu tive que lidar com tudo isso ao mesmo tempo e não foquei na faculdade, pra mim nunca me fez falta, sendo bem honesta. E aí eu falei: "Vou levar um engenheiro pra pelo menos me validar, né, naquilo que eu tô falando", porque o arquiteto dele também ia estar junto. E aí eu já tinha essa visão de ecossistema, eu e meu irmão. Então, quando eu apresentei para ele o grupo, a gente já tinha, a construtora, a indústria, a transportadora, a escola de educação, o banco que financiava, Nossa. e aí ele falou: "Nossa, isso que vocês criaram é surreal. Eu tenho interesse não só de ser seu cliente, mas de ser seu sócio". Falei: "Nossa, não estava preparada para isso". Eu fui pensando, falei: "Será? Imagina se ele fala". Mas assim, Mas é difícil, é longe, né? é longe. É. E eu era de Suzano, Vitor, eu era do interior Você é de São Paulo. Suzano? Sim, Caramba, fazem 6 anos que eu moro no ABC. caramba. Eu morava numa rua de terra, numa chácara. Então, assim, eu falo que como que eu vivia há 6 anos atrás sem um iFood, sem um Uber, não Pois é, tinha na minha cidade. pois é. Só tinha 2 opções de lanche quando a gente queria comer alguma coisa diferente, e eu ficava 40 minutos do centro de uma das Caramba. 2 cidades. Então, imagina essa menina do interior estando na mesa com um cara desse gabarito. Aham, Então é muito favor de Deus também, porque, muito. assim, eu tecnicamente não estaria preparada, mas eu vejo que Deus, assim, sempre teve muita graça comigo de me colocar em lugares, em situações que eu era muito preparada, sabe. Eu fui muito forjada Uhum, em muitos ambientes difíceis, uhum. que quando eu estava na mesa com essas pessoas, primeiro que eu acho que eu sempre preservei o coração, que eu acho que é muito importante isso. Então não me vislumbrava, assim, por grandes coisas, porque a gente já tinha passado por muitos momentos difíceis. Sim. Então eu conseguia ponderar muito bem isso. E aí aconteceu, né, alguns meses depois ali, depois de muitas negociações e tal, a gente não tinha passado na DUI inicial, porque obviamente uma empresa familiar, a gente não tinha nem estrutura para isso, na verdade eu nem sabia o que que era isso. Uhum. Eu fui aprendendo muita coisa, quando ele falava eu dava uma pesquisada e me Aham. informava. Fui assistir os programas também do Aprendiz na época. Mas enfim, foi isso, aí nos tornamos sócios dele, foi uma trajetória, assim, muito legal por conta de uma oportunidade de É, não ter vergonha, sabe, mas é de abordar. fundamental, as pessoas não reparam, às vezes eles definição de sorte, né, que é o preparo com a oportunidade, mas é mais do que isso, tem o deus grego da oportunidade, Uhum. que é o Kairos. Kairos, ele é um cara que tem uma franja bem longa, só que ele tem um quepazinho, ele é carequinha aqui. E dizem o quê? Que o Kairos, que é o deus da oportunidade, você só consegue pegar ele pela frente. Você pega pela franja. É cavalo selado. Depois que Kairos passou, você pode. Ai, seria muito bom. Passou. Se você não tivesse abordado ele lá, o cavalo selado não ia passar de novo. Porque não passa duas vezes o cavalo selado. Exatamente. Não Não, passa duas vezes. impossível. As pessoas, às vezes, negligenciam isso de estar aberta, atenta Uhum. às oportunidades do que aparece, de com quem fala, se apareceu lá. Se você vê essa possibilidade, pô, vai, fala, se apresenta, não nega palco, né? Só No vai mínimo tentar. tentar. É, Não vai falar que bom quando dia, você está demitida. eu pensei, eu falei: "Nossa, ele vai me demitir da minha própria empresa, eu vou aceitar, gente". Fui super nervosa, mas eu não sei por quê, assim, eu acho que por conta da estrutura mesmo, né, das coisas que eu passei, eu consigo manter a calma quando eu tô nervosa, não parecer que eu estou nervosa, É. e depois eu tenho uma descarga de energia. É bem Ah, depois você engraçado. tem uma descarga. Depois. Ah, Então, por tá. exemplo, quando a gente perdeu tudo na Sim, enchente sim. da loja, né, que foi um prejuízo de mais de 2 milhões, que a gente teve Nossa que senhora. recomeçar, assim. No dia, eu estava super prática, eu cheguei com bota, vassoura, rodo, eu queria saber de limpar a loja, tive a ideia da promoção do alagadinho e fiz o negócio acontecer, super prática. E meu irmão e os vendedores chorando lá fora. Aham. Falei: "Gente, não é hora de chorar não, é hora de fazer o negócio acontecer É. aqui". Dá uma semana, cadê a Carol? Tá ali chorando. Por quê? Por causa da enchente, mas já passou, mas agora que eu tô sentindo. Então, na hora, eu consigo reagir. Sim. E aí eu sinto depois, é bem engraçado, assim, o jeito que eu lido com as coisas. Cara, na minha terapia, aí vou trazer Hã? terapia pra mesa, né? Boa. Mas eu também tenho isso, no sentido de eu não tenho a descarga depois, mas eu achava que eu era um cara preparado, porque Sei. em momentos de estresse, e aí eu digo assim, desde uma negociação ferrenha, um Aham. assalto que pode acontecer, alguma coisa, e Sim, todo mundo passa por isso, eu tô tranquilo. eu também A fico minha, assim. eu achando que a máxima, a pessoa falou, sabe por que você tá tranquilo?
Porque seu nível de ansiedade e estresse é tão alto que não tem mais Você pra tá onde aumentar. acostumado. Você já tá preparado para aquilo. Então você tá ali, aí eu falei: "Poxa, eu sei que era Uhum. uma baita superpoder, então ficar tranquilo", mas É. talvez é diferente essa sua descarga, talvez realmente você tenha uma blindagem É. e vai lá É pra melhor quando tem a descarga, né, lógico, é tem pra mais onde ir vai. saudável, porque senão você só vai ingerindo, ingerindo, É, ingerindo, em algum momento a conta chega. foi aí que eu tive um piripaque. Tive a É. piripaque, não tem jeito. Os burnouts, né, enfim, vem muito disso. Então hoje, né, eu aprendi a assimilar melhor as coisas, né, eu tenho muita inteligência emocional, acho que eu sempre tive, acho que foi uma habilidade adquirida com os problemas, mas também eu acho que eu sempre gostei dessa área e eu acho que me fez, assim, me diferenciar no mundo dos negócios. Uhum, Eu acho que se tivesse um conselho para eu dar para um empresário, meu, tenha inteligência emocional. Porque é o que vai fazer você, por exemplo, saber soltar quando tem que soltar, uhum, mas saber prender quando tem que prender, uhum. saber segurar quando tem que segurar, entendeu? Tem coisa que não é pra você falar assim: "Minha paz não tem preço". Realmente, sua paz não tem preço, mas tenha se você tiver inteligência emocional, você não perde a paz e você consegue lidar com aquilo até onde tem que ser lidado. Porque senão você coloca ali, enfim, o boi na frente das carroças, acaba tomando a decisão errada, porque a título da sua paz. Não, você a paz não é ausência de problemas, Uhum, mas é a paz que excede todo entendimento que a Bíblia diz, é nesse mundo caído. uhum, Então, assim, dificilmente alguma coisa me rouba paz, sabe? sim. E eu consigo e é importante a gente ter isso para fazer as negociações, É. porque senão você cede antes de ceder, ou enfim, força além do que você deveria forçar por ego. Então ter essa sabedoria, essa inteligência emocional, acho que tem que ser uma das principais características de qualquer empresário. Carol, aí, pô, construiu um negócio incrível, saiu das dívidas, quebrou de novo, quebrou assim, né? Teve o alagadinho, teve É. tanta coisa aconteceu. E como foi a decisão de ir? O que aconteceu? Não é mais pra mim, ou é outra coisa, eu quero dar um passo. E o sair? E o. Nossa, Como foi isso aí, Carol? loucura, né, Victor? Porque assim, eu não vendi a minha parte. É, Eu eu, renunciei eu à sei, minha eu não vou tocar parte. neles, deixar você falar, mas eu sei. Você inclusive, né, me aconselhou na época, falou: "Não, você tem que negociar isso". Eu falei: "Mas eu não sei se eu quero Uhum, negociar". uhum, Os grandes homens de Deus não foram lembrados por aquilo que eles fizeram, mas é, principalmente por aquilo que eles abriram mão, por aquilo que eles renunciaram. é, Eu simplesmente, olha só, né, às vezes é um desserviço o que a gente faz para a empresa. Eu tinha contratado um palestrante, e ele estava palestrando sobre sonhos, e nessa palestra ele em algum momento ele falou assim: "Olha, tem momentos que você vai viver os seus sonhos, e tem momentos que você vai viver os sonhos dos outros. E você vai ser importante para viver o sonho dos outros, para construir o sonho dos outros, mas em algum momento você vai ter que decidir viver os seus próprios sonhos". Ali, sabe quando dá um estralo? Eu falei: "Eu não tô vivendo meu próprio sonho. Esse sonho sempre foi do meu irmão. Eu só caí aqui. As coisas só foram acontecendo pra mim". E eu sempre costumo dizer essa frase que é: "O caminho que você tá indo hoje tá te levando mais próximo da pessoa que você quer se tornar no futuro ou mais distante?". E quando eu me imaginava 10, 20 anos, eu não me imaginava mais na Inova. E aí foi uma relação muito conflitante internamente, porque eu amava trabalhar com meu irmão, mas eu não amava mais trabalhar nesse nicho de construção. E assim, o tamanho que a empresa estava, nós estávamos com mais 600 funcionários, não tinha problema de lidar com problemas, né? Mas eu não sei se eu queria mais aquilo para minha vida. caramba. E aí vem o conflito também do financeiro, porque eu tinha um salário, um prolabore, né, considerável para De uma empresa, vice-presidente. exatamente, para uma empresa desse porte, e eu saindo de lá eu teria que abrir mão disso também. E aí descubro que estou grávida da Alice, Meu Deus. tudo ao mesmo tempo. Mas eu falei: "Eu não vou voltar atrás da minha decisão, porque em algum momento eu vou ter que tomar essa decisão". E o que está me fazendo adiar isso? É o medo do dinheiro? Então minha motivação está errada. Costumo dizer que a motivação é mais importante do que a própria ação em si. É o que a Bíblia fala que é obra de feno, palha e pedras preciosas. Tudo que você faz na sua vida, na eternidade, vai passar pelo fogo. E esse fogo vai mostrar qual que era a sua motivação por trás daquilo. Uhum, Então tem, sei lá, muita gente que a gente olha assim e fala: "Nossa, aquela pessoa é tão do bem", mas se ela tá fazendo só para mostrar para os outros, é, por exemplo, é. é obra de feno e palha.
E aí eu vi também uma moça falando essa semana, eu falei: "Nossa, essa frase me chocou. Se ninguém pudesse ver, você ainda ia querer isso?" Falei: "Uau, quanta gente tá querendo ter uma empresa grande, às vezes até uma ONG, às vezes é uma coisa linda, mas ela só quer mostrar que ela é boa. Ela só quer mostrar para alguém que alguém estava errado a respeito dela, enfim. Então foi uma decisão muito difícil. Não vou pintar aqui um cenário, né, de mundo de fadas, de ai que deu tudo certo. Está dando tudo certo e eu estou tendo que trabalhar mais do que antes. Uhum. Mas é um período de rampagem, um período necessário, e a cada dia me lembrar que, assim, não depende de mim, depende do Senhor e que Ele vai multiplicar o que já está nas minhas mãos. É. E aí eu tenho uma oração que eu faço sempre que é: "Senhor, eu creio que estou gerando vida em mim e através de mim, então tudo que eu fizer nesse período vai ser multiplicado, o meu esforço", e eu tenho me sentido muito mais feliz, muito mais em paz, sabe. Eu vou lá na empresa de vez em quando, enfim, eu tinha outros sócios também que ficaram em choque com a minha saída, Sim. foi difícil, tenho muito carinho, muito respeito por eles, ninguém esperava essa decisão minha, não foi uma decisão abrupta. Meu irmão já vinha sentindo, ele falou: "Você é muito transparente, estava na sua cara que você não estava mais feliz aqui". Ele falou: "E eu sabia que em algum momento você ia tomar essa decisão, só não sabia quando". Uhum. E eu ficava esperando o momento ideal até eu entender que não tinha o momento Nunca vai ideal, ter. que decisão significa cortar fora, que em algum momento eu tinha que cortar fora aquilo, porque senão eu não ia viver o novo. Então eu decidi me dedicar para os meus outros projetos e aceitar o risco. Cara, e foi no momento que você estava desenhando os outros É, projetos, né? Você estava desenhando. Eu lembro até, e aí entrando um pouco no do conselho, que a gente é sim. interessante abordar isso, porque eu me conectei por acaso com as pessoas hoje que têm uma certa proximidade, de Joel e tal, foi totalmente por acaso. Aham. E aí foi quando eu decidi vir para uma conselheira e estava andando tudo isso aí, tudo mais, e dando certo. E aí eu desenvolvi um modelo, estava com sucesso, várias empresas. E aí foi algo que a ficha de algo que sempre me batiam na cabeça. E eu falei, é isso, você precisa agora formar mais, né? Você Braço de formar outros educação. conselheiros. Exato, o famoso braço de educação. E aí eu tomei essa decisão num dia X, acho que 7 dias ou 10 dias depois eu fui em encontro de empresário. Foi mesmo. E aí a gente se apresenta, né? Então eu sou conselheiro também do responsável do evento. Aí ele, meu conselheiro, tudo mais. Aí você se apresenta como conselheiro. Mas ele falou, mais alguma coisa? Eu falei, não, tem uma coisa pra falar. Eu estou abrindo agora a minha formação de conselheiro. Você olhou, vi você olhando assim. Aí você veio no mesmo dia, cara, é isso. Aí você abriu pra mim, estou saindo, vou fazer um movimento. Falei, uau, né? Maluca. Que movimento. Não, foi um movimento que eu fiz. Sim, E o curioso, verdade. quando a gente conversou, quando a gente aproximou e tudo mais, eu não ouso dizer que eu tenha tomado qualquer parte na sua decisão, mas o Uhum. curioso foi, a gente estava na mesma decisão salarial, É na verdade. mesma, de mesmo valor. Se você olha para os números, a É, conta não não fecha. fecha, Você fala: "Essa pessoa é doida, não essa pessoa não fecha. fez conta". E aí eu fechei uma porta e aí abriu um negócio que falou, cara, que proposta é É, essa? Aí eu falei pra Tupiara, e aí? Ah, E ela foi muito genial quando ela falou: é ótimo isso, só que isso aí não vai ser o suficiente. Seria meu primeiro contrato multimilionário, como é. C-level. Então, não, você vai adiar seu sonho, se é o preço do seu sonho, né, o valor da sua algema, porque se você não está feliz, eu falei, é isso, aí É neguei. limitado, Limitado, é é limitado, temporário. é limitado, exato. E aí foi isso. Então eu tenho noção do tamanho desse impacto. Só que, essa decisão que eu tomei, eu ia entrar como se leva. Você tinha participação, né? É, É sócia. é. Mais um valuation ali. E esse valuation que a gente falou de 860 milhões foi validado por Pelo um grande Santander. banco, É. né? Então, assim, Santander patrocina aqui, ó. é, Porque já que eu queremos, citei. queremos você aqui. Mas é muita coisa, né? E aí você veio para esse mundo de conselho. Hoje é conselheira de Sim, empresas, né? E o movimento que eu criei como conselheiro, ele é muito diferente daquilo que a gente vê no capital aberto. Eu participava de diversas reuniões de capital aberto. Ele é muito diferente dessas formações que a gente tem, que são excelentes formações acadêmicas, mas falei, cara, meu foco é o cara de capital fechado, é o cara que precisa da ajuda prática, o cara que tá sozinho lá e não tem para sim. quem correr.
Então eu desenvolvi Empresário raiz, né? exato, exato. Então eu desenvolvi toda uma forma ali que eu acho que é super aderente, tá dando super certo. E aí eu perguntar pra você, como é que foi isso? O que você achava que seria ser conselheira, agora no podcast o conselheiro, o que é ser conselheira? Como é que foi isso aí, Carol? Olha, eu achava que ser conselheira era igual nos filmes, né? Presidente, Então, por favor, com o perdão da palavra, eu acho que a exatamente. terceira linha do artigo não está correta. Tanto é que eu te chamei porque, de novo, eu normalmente sempre aproveito as oportunidades, então eu falei, eu não posso deixar essa oportunidade passar. E eu vi a questão do conselho como algo complementar ao meu ecossistema. Total. Então, essa minha visão de ecossistema, ela não se aplica só a negócios, ela se aplica a tudo. Eu enxergo a Carol Siqueira também como um ecossistema. E estava faltando esse braço, porque na mentoria eu mentoro só mulheres Sim. empresárias. Aí, hoje eu tenho uma agência de marketing que é recente, mas eu não tinha um braço de o homem que chegasse, eu estava no mercado majoritariamente masculino, o empresário que chegasse, ela queria então uma consultoria sua. Eu falei, ah, eu não quero consultoria, por quê? Eu estava muito traumatizada de Não é. contratar Foi consultores. por isso que eu não queria. Todo mundo fala, Vitor, você tem que virar Nossa, consultor, você tem que virar consultor. Eu falo, cara, eu entendo, eu contratei bom para RP, mas o estratégia não era existe. péssimo, cara. Péssimo. E a gente já chegou a pagar, Vitor, mais de 180 mil Eu para sei, consultor por mês, com sei. 1000 promessas. E depois esse cara ainda sai falando coisas da empresa. Quando você encerra o contrato com ele fica com raiva. Ele ainda tem. Aí ele tem o domínio, o poder na mão dos números, de ter acessado tudo da sua É isso. empresa. E ele fica com raivinha porque ele ganhava nas operações, ele ganhava em tudo, porque você desligou ele porque ele não estava entregando um bom trabalho, e ele ainda fala mal da empresa. E Então, você assim, continua com o mesmo problema que você tinha da hora que quando ele chegou. O até mesmo problema. pior. Até pior, porque ele aumentou, né, ali a É, questão financeira e às vezes o impacto de ruído no mercado. exato. Então, eu falava, eu não quero ser consultora, porque a primeira coisa que me falaram é, você deveria virar consultora. Eu Uhum, falei, uhum, não, não me identifico, uhum. porque já me veio esse estereótipo É, de, infelizmente, as experiências ruins que eu tive. é. E aí eu falei, esse mercado de conselho me interessa. Só que o meu medo era, Vitor, eu não sou a melhor pessoa para números. Ah, eu lembro disso. Eu até falei assim, eu sei ler os números da minha própria empresa, Uhum. porque, enfim, né, números que eu visito frequentemente, por conta mesmo do próprio Santander. Foi eu que trabalhei na toda a construção do book de vendas da empresa, enfim. Mas eu não me sinto confortável hoje de ver um DRE de uma outra empresa e saber julgar ali no detalhe se ela está, enfim, saudável ou não. Uhum. Enfim, contabilmente era meu maior medo que eu falei, Uhum, e uhum, dos tributários. Eu falei: "Eu não sei, eu odeio falar de estratégia tributária, eu uhum. odeio falar sobre isso". E aí eu fui entendendo, né, que na verdade eu não precisava e não tem nenhum conselheiro que é completo 100%, Exato, completo só Deus, né. exato, exatamente isso. Exatamente, e é completamente diferente, porque no seu negócio você dominava por quê? Porque você fazia o caminho inverso, você não olhava número para descobrir como está a operação, você está na operação e o E número olha a reflete o que estratégia. acontece. Então Exato. é fácil a gente conseguir chegar no racional do negócio que a gente está dentro, mas e olhar o número do outro, né? É, E a sacada não é essa, obviamente que a gente tem conteúdo na mentoria, a gente sim. passa todas, mas assim, o que eu costumo fazer, a analogia é, eu acho que é muito importante você ter uma alusão a um grande clínico geral. Aham, Então, eu trago para a mesa um contador, eu perfeito. trago para a mesa um advogado, eu trago para a mesa alguém de marketing ecossistema. E lá a gente discute umas outras estratégias que talvez, não sei, aí sim, talvez até contrate uma consultoria. E outra coisa que eu entendi, Vitor, assim, de forma prática, até na nossa última dinâmica, né, Uhum, e na empresa que eu estou também hoje como conselheira, é que o meu olhar sobre negócios, na verdade, traz provocações muito mais profundas do que o número em si. muito O mais. número é só um reflexo. É. Então, lembrando da nossa última dinâmica, o meu olhar de negócios e talvez esse olhar sistêmico e a criatividade que eu tenho, Uhum, eu consigo ir além do que as pessoas estão vendo, além do que um conselheiro tradicional talvez viria de total. capital aberto, além do que um consultor tradicional viria, e eu consigo ir de uma maneira mais profunda na raiz do problema, Exato. e não só no sintoma. Sim, Então, eu tenho descoberto na prática que, na verdade, a minha visão é muito complementar e que os números não são um problema. sim. Se quando eu olho o número e talvez eu não entenda de forma tão clara, eu consigo fazer perguntas estratégicas, como médico, e fazer um diagnóstico mais profundo, e na raiz do problema, coisa que talvez um consultor não faria. Exato, até porque o consultor e a definição de consultoria, inevitavelmente,
tirando essas pequenas, mas assim, a grande maioria das consultorias, eles têm um método. Uhum. E aí eles vão colocar, independente se você é a padaria da esquina ou o Itaú, né, já que falamos de um banco, vamos falar do outro, Sim. ele vai encaixar você lá. É Ele isso vai fazer mesmo. você passar por todas essas etapas. E por isso que eu me sentia, como executivo, contratando essas empresas, desassistido, de certa forma. Não, Sim. não, não cumpria tudo aquilo. Agora, como conselheiro, nessa metodologia, você imprime a sua digital. É isso, você consegue ir direto ao alvo e Você vai. direto no objetivo, no resultado. E esse modelo também, né, que você desenvolveu, ele acaba falando muito mais a linguagem ali do empresário. Porque as grandes companhias, enfim, elas estão muito bem estruturadas, talvez eu nem seria tão ouvida lá dentro, Exato. embora sempre tenha lugar para crescer e Sim, melhorias ali possíveis, eu não tenho dúvida. sim. Mas o médio empresário, ali, a empresa que está em expansão, que está crescendo, ele primeiro está tendo que lidar com um crescimento que normalmente ele não sabe, Uhum. ele projeta, ele estima, ele trabalha para a empresa crescer, e quando a empresa cresce ele fala: "E agora o que que eu faço da minha É vida?". isso. Então esse modelo de trazer uma linguagem muito mais atual e essa linguagem mais raiz ali para o empresário do Uhum, dia a uhum. dia, é sensacional, né, e a gente está próximo de verdade. Então, hoje se perguntar de qualquer uma das empresas do conselho, eu sei tudo sobre elas de cor e eu vendo elas como se eu venderia a minha própria empresa. Exato, e a gente vende a todo momento as empresas com É. qual a gente atua no conselho, é inevitável. E toda essa presença nossa lá traz uma segurança diferente para o empresário, atende uma dor diferente para ele. E é curioso que eu vim do mercado corporativo tradicional, então trabalhei para empresa gigante, de diversos setores, e na última experiência, era capital aberto, eu fazia muito movimento refinado, vou dizer assim, do Uhum. mercado. Então, eu tento não usar alguns termos, né? Apesar de ter empresário que trabalha comigo e fala, pô, você fala uns negócios que eu não entendo. Mas é curioso que eu vejo, às vezes, uma reação dele quando eu vou falar com outro especialista, quando eu trago um contador para a mesa e começo a usar alguns termos, eu percebo no semblante do empresário assim, porra, ainda bem que eu tenho um cara aqui que domina essa. Sim. Porque é minha área de conforto. Assim como quando você imprime toda a sua expertise, todas as suas áreas, eu vai falar, nossa, olha que Carol, a gente conversou, acho que não estava gravando antes, você estava Não. falando num negócio, numa ideia, eu falei, cara, isso é genial, É. isso é genial. Ideia de estratégia on e off, né, porque hoje muito se Exato. fala sobre o on e eu sempre gostei da experiência do offline. Uhum, uhum. E eu acho que vai ser um grande diferencial para as empresas agora também, que investem muito a IA, a gente ama IA, né, a gente sempre compartilha muitas Muita. coisas, mas eu acho que o grande diferencial das empresas vai ser aquelas que vão também se posicionar no offline com o mesmo impacto, Uhum. que ela vai conseguir gerar uma conexão real emocional tão forte com os teus clientes, com os parceiros, que a marca vai ser inesquecível, e aí ela vai ser insuperável, E aí ela usa o online para trazer para o para offline? potencializar. Ou ela faz caminhos diferentes para offline? Pode ser os 2, ela pode potencializar. Então vou dar o exemplo da Alt, né, que está no setor de engenharia. Uhum. Então eles queriam fazer algum braço de relacionamento. Falei: "Olha, para ser relacionamento, mais legal é a gente gerar relacionamento também entre os clientes e fornecedores, porque eles também são complementares, ponto de conexão". Vamos fazer um evento? Vamos. Ah, mas o quê? Ah, não sei. Vamos fazer um evento num espaço tradicional? É a primeira coisa que a gente pensa. Vamos Aham. alugar um espaço de eventos e fazer um Palestra. evento. É. Tá, mas e se a gente fizesse um track day? Vamos ver qual que é o perfil dos nossos clientes. Ah, o perfil dos nossos clientes é esse. A maioria tem carro importado, a maioria não sei o que lá, a maioria gosta de corrida. Então vamos fechar a pista e a gente faz o nosso próprio track day e a gente convida o cliente para viver uma experiência out, que o nome out significa out of box, que Aham. é justamente eles vieram com uma bagagem muito grande do setor da construção e decidiram fazer tudo fora da caixa. Que legal. Então, e aí isso também vai potencializar no online. Então lá a gente vai colocar câmeras nos carros, a gente vai os nossos influenciadores replicar, e aí gera desejo para o próximo, e aí gera exclusividade porque as vagas são limitadas, Tem e uma conexão com coisa o propósito de fora da caixa, né, do out of box. exatamente. Na Inova, por exemplo, no nosso evento, no Enix, nós fazíamos uma casa em 36 horas, Meu Deus do céu. completa. Você tá falando para o cara que estava 4 meses em Oh, meu reforma de uma Deus! sala. 36 horas, Vitor. E aí, é óbvio, a experiência de quem estava presencial era surreal, porque você chegou no início Imagino. do evento e você não viu nada. E aí, no último, eu fiz inclusive uma batalha de sistemas construtivos. Tinha uma casa de alvenaria, uma casa de steel frame, que era a casa de aço, uma casa de wood frame.
E aí, a de wood frame não conseguiu ficar pronta 100%. Uhum. A de steel frame, que era nossa, estava acabada o desafio era 48 horas. Ela Uhum. ficou acabada com móveis e decoração em 36. Nossa Senhora. E a casa de alvenaria, o pedreiro não foi. A arte imitou a Ah, vida. mentira. Juro por Deus. Mentira, Carol. Ele não Não é foi, e possível. aí ele mandou um áudio falando que tava doente. Aí eu Mais falei, real que gente, isso. eu não tô acreditando Impossível. nisso. E a gente tinha pago adiantado, igual, né? Mais real Meu Deus, impossível. mais real E aí eu impossível. falei, arruma outro pedreiro pra mim, pelo amor de Deus. Meu E aí Deus. arrumaram outro pedreiro. A hora que ele chegou lá, a minha casa já tava adiantada. Aí ele falou, vocês me chamaram aqui pra me humilhar, eu tô indo embora desse lugar, tô me sentindo humilhado por vocês me chamaram aqui pra me envergonhar. E aí ficou lá, os tijolos, a areia, as coisas, tudo no lugar e não saiu nada do zero à alvenaria. Mas ao mesmo tempo que a casa, você tinha a experiência do presencial de quem estava lá, de visitar a casa, de sentir o conforto térmico acústico, fechar a porta, enfim, ver os ambientes, entrar no banheiro, desfrutar do quarto ali de uma forma geral, a gente pensou até no cheirinho, na música, tudo. No ano anterior, a casa que nós tínhamos feito, ela era completamente automatizada. Era a Alexa que apresentava para os clientes, porque eu não tinha equipe suficiente para ficar apresentando a casa toda hora. Caramba. E tinha tudo isso replicado no online. Então, ao mesmo tempo, tinha uma live ao vivo no nosso Instagram, uma live ao vivo no YouTube. E quem não foi no evento falava, nossa, estou muito arrependido, gerava Aham, desejo. sim, Então, eu gosto muito dessas estratégias de on e offline, sabe? De fazer coisas total. simultâneas ao mesmo tempo. Acho que faz muito sentido. Você conecta de uma forma o presencial ali muito mais É, forte, muito. mas você replica isso, você replica a sensação para quem tá no online também, sabe? Não, totalmente. A conexão no presencial é outra conexão, né? É, Não tem jeito ali. A gente tá até. energia, né? Aqui eu tô preparando um espaço de evento aqui. Eu quero receber vocês, quero receber Total. todo mundo, porque a gente faz nossas mensais de masterclass. Você vai uma pessoa que fala, cara, não Eu gosto. entrego porque eu sou obrigada para as minhas Exato. mentoradas, mas eu particularmente não Você quer do gosto. Se presencial eu e puder não fazer presencial, eu faço. se compara, né? Não. A imersão que a gente teve ali, que foi feita, foi, tipo, legal. Nossa, top. Legal, vai bem, né? Então, o pessoal não consegue aproveitar o presencial ou fica nessa casinha de, vamos fazer uma palestra, não tem experiência, então É. faz uma diferença absurda. Acabei de entregar uma mentoria agora da doutora Sônia, que é minha Ah. 01. Lá a gente fez me obrigaram. É que assim, eu sou mentor também da mentoria dela, mas a mentoria é dela, né? Aham. Então, doutora Igual Sônia, quando você vai na um minha, que beijo. você entra como convidado, Isso. né? Então, assim, e acho que, Mentor convidado. até Aham. perguntando para você, eu tento nunca colocar minha digital, tento respeitar a sua digital. Total. Você tem essa percepção? Tenho. Que bom, eu faço isso de forma intencional. Então, Sim, eu vejo que você mantém muito a minha linguagem. Então, por exemplo, você vê que eu sou muito mais prática, você tenta não trazer quase nada de teoria, você traz aham, sempre coisas muito mais práticas, que você sabe que eu gosto dessa pegada. e coloco você em evidência, e é Sim. isso, e da doutora Sônia é a mesma coisa, né? Então, mas eu tive uma ideia, né? Eu falei, Ah, doutor, vamos fazer uma experiência aqui, porque medicina integrativa e tudo mais, isso aqui, vamos legal. levar todo mundo para academia. Aí eu já pensando, vou fazer algum exercíciozinho lá de exaustão, aí quando eu estiver exaurida, eu vou fazer uma dinâmica. Essa é a minha cabeça, Certo. porque é o Vitor Hugo. Aí ela falou, não, eu já sei, eu tive uma ideia, vamos fazer uma aula de yoga. Totalmente Yoga oposto. relaxante. Aí eu falei, vamos, né? E respeitando esse. Só que assim, foi perfeito, foi a cara dela. Só que assim, eu me vi em um momento, tipo, fazendo um negócio aqui, com um paninho, com um cheirinho no Meu rosto, Deus. que É isso. foi a experiência dela, É. né? Porque tem a ver com o olhar dela e a mentoria. E entrando agora nesse universo de mentoria, às vezes as pessoas não entendem, eu acho, que é a mentoria. E eu tô chegando em algumas definições, porque tem mentoria por todo lado, né? Eu adoraria, Vitor, que tivesse outro termo pra mim definir o que eu faço, Não é? Por sabe? isso que Porque o conselho já me tirou daquele lugar do consultor. Acho Exato. maravilhoso. Né? O setor de marketing também é muito complexo, que foi o que eu escolhi empreender hoje através da Altenza. Mas eu ainda consigo me diferenciar ali através da arquitetura de ecossistemas, arquitetura de marcas. Agora, o de mentoria, eu ainda não identifiquei uma nomenclatura. Se alguém souber aí, ó, comenta aqui pra nós. Olha, Carol, se chama de tal coisa, se define É. como tal coisa. Por isso que eu falo sempre a nossa formação de conselheiro, Total, né? formação é um Eu ótimo evito puxar termo. porque é aquela coisa, né? Só que em algum momento você tem que falar que você é mentor. Exato, exato, né? E até um pouco enviesado pelas pessoas que eu tive contato antes de casar aquilo no mundo assim. Então tem isso, mas eu vou conduzindo para lá. Então tem mentoria
para todo lado. E aí, Sim. com tudo que existe um prêmio muito grande, né, tem muita gente buscando, fazendo, tudo mais, Uhum. entregando. Só que a gente vê, principalmente nós que estamos dentro, a gente vê quantas coisas não são ali entregues da forma com que precisava, como deveria, ou como foi prometido, ou tanta coisa do Sim. tipo. E aí eu fico refletindo, né, qual é a definição então, né, de uma, usando o termo de novo, de uma mentoria, o que que é ter um mentor e tudo mais. E a definição que eu tenho chegado é que quando alguém, escolhe ter o Vitor como mentor, ela tá buscando a oportunidade de tentar ver o mundo através dos olhos do Vitor. A Acessar o minha seu modelo perspectiva, mental. exato. Porque vê alguma coisa que faz sentido lá e cada um vai pensar de um jeito. Então não tem como, vou sair da mentoria da Carol, eu Uhum. vou para a mentoria da Ana, porque é a mesma coisa. É uma coisa que é impossível. Mesma coisa do Impossível. meu modelo de conselheiro. Você é insubstituível como conselheira. Pode sair Sim, a Carol e entrar outra de marketing. Não vai ser a mesma coisa. Porque imprime digital, você imprime sim. suas dores, suas crenças. E a mesma coisa com mentoria. Então, como é que você vê esse mundo todo ali? Você também vê o que eu tô vendo, né? Faz sentido esse negócio da visão? Faz total sentido. Eu acredito nisso também, eu acho que o mentorado, né, que escolhe caminhar com a gente, ele tá ele tem que ver muito mais essa questão do modelo de mundo, modelo modelo mental que a gente aplica nas coisas que a gente faz, do que propriamente dito um conteúdo técnico. Exato. Porque conteúdo técnico, aliás, cada vez mais fácil acesso as pessoas têm a conteúdos hoje, você compra um cursinho de R$ 400, de R$ 60. Mas o que me incomoda, Vitor, é a hipocrisia desse mercado de mentorias. Boa. Então acabou se tornando algo muito fácil, porque as pessoas infelizmente estão muito carentes. Principalmente pós-pandemia, as pessoas perderam muito essa questão da conexão humana. Então as pessoas criou-se esse estereótipo de você quer acesso, pague o acesso. Eu não acho que é bem assim, sabe? Eu acho que existem outras formas de você conquistar um acesso. Através da sua credibilidade, através de uma narrativa interessante, através de o que eu posso fazer por você e não só o que você pode fazer por mim. Eu acho que nem tudo é pago nessa vida, sabe? Aham. Então, o que me incomoda é essa questão da hipocrisia de gente querendo, dar conselho construtivo que nunca construiu nada. Então, no meu mercado, principalmente de mentoras mulheres, eu vejo muitas empresárias, muitas mentoras de empresárias que não foram empresárias. Isso me causa, assim, uma indignação, porque eu falo: "Gente, como que ela vai lidar com um problema no dia a dia? Baseado num livro que ela leu? Baseado numa teoria que ela estudou? Pode até ser útil até determinado momento, mas ela não vai conseguir ser profundo o suficiente para ajudar essa mulher a sair do ponto A para o ponto B". Uhum. E as desproporções também em relação ao preço que está sendo cobrado das mentorias. Hoje tem mentorias de 2,5 milhões. Eu falo: "Não, gente, não consigo achar normal". Nem se o cara acordar do meu lado e falar: "Vamos lá, tá na hora de fazer". Pra mim não justifica um valor de 2,5 milhões. Eu acho que é muito mais ali o status de quem tá fazendo parte do mastermind desses, dizer: "Eu paguei 2,5 milhões pra fazer uma mentoria". Então, assim, eu acho que foi por um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe. Daqui a pouco essa bolha vai estourar, assim, dessa questão das mentorias, porque, eu já vi muita gente se prejudicando com isso. Já Uhum. estive em mentorias high ticket também, mentorias Uhum. de 400 mil, e você imagina o quê? Todo mundo que tá lá é muito bem sucedido para pagar 400 mil, mas tem muita gente que está quebrando por ter pagado 400 mil. Uhum. Que ele tenta absorver tudo que ele quer, mas a maioria dos mentores também só quer escalar a mentoria, ele não tá preocupado de verdade ali em sentar com o Vitor e conversar com o Vitor como a gente faz no nosso Claro. dia a dia. Não, ele quer fazer reuniões em grupo, em grupo, em grupo, em grupo, e vocês se mentoram entre vocês. Sim. E esse não é o verdadeiro significado de mentoria. Então me incomoda um pouco a desproporcionalidade de preço, o fato deles não terem vivido algo real e serem baseados ali muito nos problemas dos outros, ou em livros e em teorias, e essa questão do não acompanhamento próximo também, que eu acho que acaba não ajudando a pessoa. Por isso que até onde eu puder, assim, já ouvi muitos conselhos das pessoas falando: "Carol, para de fazer entrega individual", porque a minha é individual e em grupo, né. "Cá, você vai ficar doida". Eu falei: "Não, gente, até onde eu puder, eu vou continuar fazendo a entrega presencial, individual, Individual.
Quando eu não conseguir mais absorver tudo, aí eu crio um mastermind, que eu vou continuar fazendo a entrega de individual e depois uma outra entrega menor ali, mas para mim é inegociável, porque faz parte do significado original, eu sempre vou no significado das coisas, sabe. E mentoria significa caminhar próximo, aconselhar de perto. Não dá para ser genérico em grupo, tudo. Não. E como alguém consegue se blindar disso ou escolher um mentor de uma forma consciente, alinhada? Olha, eu acho que a Bíblia diz que nós devemos analisar a árvore pelos frutos. Uhum. Então uma macieira não vai dar manga. Nem se pedir muito, nem se reza muito. E frutos não são necessariamente resultados, Uhum. mas frutos são valores da sua essência do caráter, valores que são inegociáveis. Então, eu já desconfio, por exemplo, de um mentor que tem um pitch extremamente agressivo no momento da venda. As pessoas hoje não conseguem perceber que estão sendo manipuladas, a grande maioria. Uhum. Mas você tem que se questionar: "Por que que eu tô tomando essa decisão? Por que que eu tô sendo influenciado? Porque eu tô querendo ficar porque eu tô parecendo que eu vou ficar pra trás? Porque eu tô com vergonha de não fechar isso daqui? Porque eu tô achando que esse cara vai salvar a minha vida? Opa, red flag aqui pra eu analisar melhor". E o mentor que for uma eu já disse não pra muitas mentoradas, Vitor. Eu em novembro do É, ano passado eu já vi você seu já nome, viu, né? já vi. Você já ficou constrangido inclusive. Já. Porque é isso, se eu não acredito que eu vá te ajudar de verdade, se eu não acreditei no seu negócio, se eu não acho que faz sentido, se eu não me identifiquei até mesmo com o seu estilo, que tá tudo bem, eu prefiro dizer não. Eu não quero dinheiro por dinheiro. Inclusive o ticket da minha mentoria é muito mais acessível do que a grande maioria que tá por aí. Por quê? Eu estou construindo cases, eu estou nesse momento de propósito. Embora já esteja 1 ano e meio, já tenha vários cases validados, eu ainda quero me tornar acessível para essas médias empresárias que Uhum. talvez não teriam acesso a esse tipo de conteúdo pela entrega do que eu faço. Mas eu prefiro ser sincera com a pessoa, porque eu não vou fazer um contrato de qualquer jeito e depois você não ter resultado, porque eu não vou ter apetite suficiente para me conectar com você. Então, e também depende muito do momento da vida da pessoa. Aquele mentor que fala assim: "Fulano vendeu carro para fazer minha mentoria", e acha lindo. Fulano não estava pronto para fazer sua mentoria se ele teve que vender o carro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, é com a vida das pessoas que nós estamos mexendo. É. Então olhe para os frutos desse mentor. Como que tá a família dele? Ele tem caráter suficiente? Como que ele trata os outros a hora que a câmera é desligada? Exato. Como que ele trata, inclusive, a equipe dele mesmo, durante a organização do evento, durante o que está acontecendo, sabe? Então, é muito ter esse olhar muito mais observador ali, menos emocional, e não se deixar levar por esses pitches muito agressivos e ser uma decisão consciente. No meu, inclusive, eu falo: "Olha, tem que ser uma decisão consciente". Eu faço um incentivo para quem quer fechar no dia, como um passo de coragem, mas se amanhã você analisar melhor, você conversar com seu marido, inclusive, que no nosso próximo a gente vai falar muito sobre isso, e ele não concordar, eu devolvo na hora o valor do sinal que você fez, sem pestanejar, sem problema. Inclusive também as que fizerem e eu não concordar ou não me identificar com os negócios, eu também Você devolvo o dinheiro devolve. no dia seguinte. Já vi. É. Muito bom. Carol, baita movimento, né? Isso aí tem a ver com, talvez, você acredita que você tem um propósito? As pessoas têm propósito? Com certeza. Outra palavra que infelizmente foi muito banalizada, né, mas é uma palavra muito real. Eu acredito que todos nós fomos criados para algo específico nesse mundo. Tem uma frase que diz: "Você não pode mudar o mundo inteiro, mas existe algo no mundo que só você pode mudar". Então querer mudar o mundo inteiro, a Carol não vai mudar. Mas existe algo no mundo que quando Deus me criou, ele pensou: "Ela vai ser perfeita para esse plano aqui. Ela vai ser perfeita nesse lugar do quebra-cabeça". E eu tento seguir isso. E o propósito, Vitor, muita gente acha que você vai ouvir, vai ter um momento de revelação específico. Ele acontece à medida em que você vai caminhando. Uhum. Inclusive a coragem também. Deve ter muita Uhum. gente ouvindo aqui falando: "Nossa, o Vitor e a Carol é muito corajoso de ter Uhum. aberto mão de tanta coisa". Sim. Da onde vem essa coragem? De caminhar. A primeira vez que a palavra coragem é citada na Bíblia é para Josué. Josué, seja forte e corajoso, e eu estarei com você por onde você andar. Não é por onde você ficar parado esperando que a coragem chegue até você.
Então, essa questão de estar sempre ali disponível, em movimento e percebendo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, eu não sei se é isso que eu vou fazer para sempre. Eu também não acredito que o propósito ele é um único eternamente. Eu acredito que ele vai, às vezes, se moldando à medida da agenda de Deus, à medida da agenda daquilo que Deus quer fazer para nós, conosco e em nós. Porque enquanto eu passo pelo processo, eu também sou moldada. Enquanto eu estou me disponibilizando, eu também estou aprendendo. Mais importante do que a linha de chegada é quem você está se tornando enquanto você está indo para a linha de chegada. Sim. De todas as tarefas no empreender, o mais difícil é empreender a si mesmo. É saber que você também está em construção, que todos nós estamos em construção. Então eu acredito definitivamente que todos temos um propósito específico e que persegui-lo não é o caminho às vezes mais inteligente, mas estar disponível para ir percebendo à medida que você vai avançando, você vai sentindo que você está indo para a direção certa ou não. E você consegue hoje dizer qual é o seu... gostei muito do que você falou e eu concordo contigo, principalmente do... O propósito não é fixo, né? É. Ele vai se moldando, se adaptando, desenhando outros, né? Uhum. Evoluindo. Hoje você tem claro o seu propósito? Tenho. Primeiro que ele vem a partir do meu chamado, que são coisas diferentes. Eu tenho um chamado de evangelista. Uhum. Então, às vezes as pessoas me perguntam: "Ah, você fez algum curso de comunicação e tal?" Não, foram dons e talentos que Deus dá para cada um, e que cabe a nós saber se nós vamos multiplicá-los ou enterrá-los. Eu decidi multiplicar os meus. Então, como uma evangelista, hoje eu entendi que o meu território de evangelismo é o mundo dos negócios. Que muito pouco é falado sobre Deus ou quando é, infelizmente, de maneira ali não tão adequada. Às vezes só para usar Deus Com como moeda intenção. de troca para convencer alguém de algo, né, às vezes banalizando o nome de Deus. Uhum. Então, usar o nome de Deus de uma forma séria e é uma responsabilidade muito grande no mundo dos negócios. Esse é o meu chamado. E é através dos meus dons e talentos da comunicação, da criatividade, do discernimento, da sabedoria, de tudo aquilo que Deus vai nos entregando à medida em que a gente vai sendo forjado no meio do processo, eu entendo que neste momento o meu propósito é ajudar outras mulheres a descobrirem os seus próprios propósitos e principalmente as suas identidades. Então, eu fico muito feliz quando elas têm resultados financeiros na mentoria. Uhum. Mas eu fico muito mais feliz quando os maridos me procuram e falam: "Eu tenho outra esposa dentro de casa". Porque qual que é a finalidade de ter uma empresa bem-sucedida? Só ter uma empresa bem-sucedida? Às vezes ela vai acabar terminando de se perder no meio desse processo. O sucesso sobe para a cabeça, porque já aconteceu comigo, Sim. e ela acaba se perdendo ali dos filhos do marido. Então, o propósito em si dela entender por que que ela precisa ter uma empresa mais leve, é para ela chegar mais leve em casa. E aí muda a equação quando você olha sobre essa ótica. Então é ajudar essas mulheres a descobrirem a verdadeira identidade delas e desfrutarem de uma plenitude, porque sim, nós podemos desfrutar disso. Eu vi uma frase assim: se você tem mais alegria no seu final de semana do que na sua semana, na verdade você construiu a sua vida errada. Você tem que ter alegria na sua semana e no seu final de semana. Você tem que acordar animado para ir trabalhar e mais animado ainda para voltar para casa. Esse é o significado de sucesso para mim. É você trabalhar com o que você ama, mas voltar para sua casa mais animado ainda, para compartilhar ali os seus sonhos, as suas conquistas, as suas derrotas, num ambiente onde você se sente totalmente amado e aceito por quem está dentro do seu lar. Caramba, poxa, cara, bela, bela resposta. É emocionante. E, e em casa, né? E como a gente tem um outro podcast ali que eu faço com a Tupé da Almoço Hã, CNPJ, provavelmente verdade. queremos vocês lá daqui a um tempinho, mas e em casa, né? Como é que é equilibrar tanta coisa? Porque você é uma empresária, né? Seu marido é executivo, é tanta coisa, tanto trabalho, né? É, esse, 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 esse alinhamento é fácil? É fácil você equilibrar, porque você falou com uma naturalidade que isso não demonstra que é fácil, isso demonstra o quão magistralmente você está alinhada com isso, Uhum. né. Mas foi fácil isso? É tranquilo para alguém? Porque eu imagino que todo mundo deve ter um conflito em casa lá, Sim. né. Você falou de equilibrar. Eu não acredito em equilíbrio.
O equilíbrio é uma utopia. E Hum, principalmente das mulheres. Faz a gente pensar que a gente tem que equilibrar a casa, os filhos, o casamento, a organização, a empresa, a si mesma, a estar sempre bonita, alinhada e tudo isso e emocionalmente ainda estável no meio desse processo. Eu não acredito nisso, Vitor. Porque no final você vai derrubar algum pratinho e aí você vai ficar decepcionada consigo mesma e entra num ciclo que não tem fim. Então eu acredito em foco, intencionalidade e estabelecer prioridades. Então, neste momento exato da minha vida, minha prioridade tem sido ajustar tudo o que eu preciso nos meus negócios, porque eu vou tirar um tempinho off para ficar com a Alice. uhum. E os meus filhos sabem disso, meu marido sabe disso. Tanto é que nós estamos aqui agora à noite e eles estão cientes. Tinha reunião da escola hoje. É o meu marido que foi. Sim. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é aceite a sua realidade. Porque às vezes as mulheres querem criar realidades paralelas baseado naquilo que elas veem nas redes sociais e cria esse mundo de comparação de achar que a vida dos outros é sempre mais fácil e a dela sempre vai ser mais difícil. E aí ela cria mil desculpas para não fazer o que precisa ser feito, porque ela tá olhando para a vida da outra ao invés de olhar para a vida dela mesma. Hum. Mas é uma questão de prioridade. Então, o meu marido é minha prioridade número um dentro de casa. Isso já é muito difícil para as mulheres ouvirem. É, Porque as mulheres têm muito essa tendência de querer amar mais os filhos, filhos. é instintivamente. Então eu me treinei para isso. O meu marido é mais importante do que meus filhos. Muito bem. Um dia eles vão embora, mas meu marido não. Meu marido é até que a morte os separe. Que bem. Meu marido é até o fim. Então, o meu marido é prioridade, as crianças vêm depois e ter uma rede de apoio também, Vi, é essencial. Assim, tem mulher que não vai ter uma rede de apoio, como eu tenho as 2 avós que Hum, me ajudam com tudo com as crianças. hum, Então, o nível de confiança que eu tenho é muito maior de ficar bem. tranquila de saber que meus filhos estão sendo bem cuidados. Uhum. Esse novo formato que eu tive agora me permitiu muito mais trabalhar de casa, e eles estão muito felizes. E a Lulu vem, ela fala: "Mãe, eu fico tão feliz de você ficar fazendo suas reuniões aqui em casa". Aí eu Só me de arrumo falar, né? aí eu me arrumo o Vitor, ela fala assim: "Nossa, você tá boss hoje, hein". Ela é muito engraçada. Era um barato. E aí agora eu consigo arrumar ela praticamente todos os dias antes de ir pra escola, ela pede lá um penteado diferente, alguma coisa. São coisas que eu não tinha na empresa, Uhum. porque eu saía de manhã e voltava no final da tarde. Sim. Hoje eu tô conseguindo trabalhar de casa, quando a gente tem reunião de conselho não é com uma frequência tão grande, eu consigo alinhar as minhas agendas. Então não é fácil, mas é possível. Uhum. E entendendo que nós temos temporadas na nossa vida. Então eu gosto de comparar a vida do empresário, do empreendedor com uma escalada. Você tem escalada e você tem platô. Escalada e platô. Se você só fica na escalada, é burnout. Se você só fica no platô, você vai morrer. Uhum. Se você não chegar lá em cima, você vai morrer. Se Uhum. você não buscar novos recursos, você vai morrer. Então, aquele que não está crescendo, ele já está deixando de existir. Ele já está perdendo. Então, tem períodos que nós temos que entender aquilo que é necessário. Eu tenho muita dificuldade de descansar, sabe? Mas Deus está me forçando a me levar para esse lugar. Até contratos que, por exemplo, eu queria aceitar e aí depois dá tudo errado, eu já falo: "Tá bom, senhor, entendi, é o senhor me desacelerando. Ok, Uhum. eu aceito. Eu sei que o senhor vai prover de outras formas". Então é tendo essas percepções também que é necessário descansar, e que o descanso é um princípio de Deus. Deus não se cansa, e ainda assim ele descansou no 7º dia. Caramba, que legal, muito bom. E eu não tenho filhos ainda, né? Em setembro a gente casa, a gente já vai, por mim, começar a fábrica depois, na noite de núpcias Você ali. falou mesmo. Mas é engraçado que é algo que a gente conversa muito, né? Apesar de não ter filhos e tudo mais, já dessa clareza, lógico que uma coisa é falar, outra coisa é a prática, né? Sim, Mas a gente fala desde já que, cara, sou eu e você. é isso. Sou eu e você. Esses alinhamentos, inclusive, é muito importante ter antes do casamento mesmo. Exato. Não, eu fiz uma entrevista de emprego com a Tupi. Tem que ser isso, porque você não pode casar só pela paixão. Não. Você tem que ter um alinhamento de vida. Aí essa semana ele falou assim pra mim, "Amor, você tem certeza que você não quer ter o quarto? A gente é tão bom, né, em criar eles". Aí eu É falei: porque o quarto você "Amor". só solta agora também, né? Falei: "Amor, a gente não queria nem ter o terceiro, a Alice já veio assim", ele: "Coitada, não fala isso que ela vai ouvir". Falei: "Bom,
Mas quem sabe? Então, tipo assim, são definições que a gente vai vendo. E olha que eu sou mãe atípica também, né, Vitor? O meu primeiro É, filho é autista. não é Então, eu fácil. tenho uma rotina também específica ali Sim, para mãe com atípica, que são mais as poréns. terapias, exatamente. Mas que a gente escolheu enxergar de uma maneira leve. Uhum, Eu decidi. uhum. Muitas coisas na nossa vida são uma decisão. Ou você decide enxergar como você como vítima, ou você decide enxergar você como vitorioso. Eu escolhi me enxergar como vitoriosa por ter um filho autista. Lógico. Eu escolhi enxergar todas as qualidades dele acima de todos os desafios. E a gente lida com isso de uma maneira leve, sem potencializar o problema também. Porque tem muita mãe atípica que eu já conheci que colocava o filho numa redoma. Isso não é saudável nem pro típico, muito menos para típico. Porque o nosso papel é preparar os nossos filhos para o mundo e não protegê-los de Sim. tudo, porque nós não vamos. E aí, quando chegar o dia mal, talvez você não esteja lá, se você não preparar o seu filho. E ele vai precisar saber se virar. Uhum. Muito bom, Carol, muito bom. Carol, tem um quadro Hã. aqui no podcast O Conselheiro, né? Eu Então não a sabia gente. disso, gente, não assinei Pois esses é. termos. A gente está pedindo isso para todos os convidados. Hã. E eu vou falar o que é para dar um tempo de você pensar enquanto isso, seria qual é a palavra ou qual é a frase, se você pudesse deixar um conselho apenas. Depois você pode até discorrer sobre ela, Já mas usei todas as minhas frases bonitas. agora. Mas se pudesse eternizar um único conselho no podcast O Conselheiro, qual conselho Carol Siqueira daria? Deixa eu ver. Já usei todas as frases, gente. O mais importante, aquele que vai estar acima dos outros. Uhum. É o encerramento? Você pode falar depois, você pode explicar depois. Mas tem que registrar a Ah, frase ou tá, a pode palavra. pode explicar, Pode tá. explicar depois. Porque ela vai ficar numa fotinho, só que a gente está montando um quadro com cada um deixando o seu Ah, que conselho. legal. É Ah, isso. adorei, É adorei. isso. Tá, Eu tô espera aí. misturando o offline com o online, também tem uma Aham, dica boa. muito bom, muito bom. Tá bom. Qual é o principal, único e exclusivo conselho que Carol Siqueira daria? Seu maior valor está em ser você mesmo. A autenticidade é irresistível. Enquanto você tentar ser os outros, deixará de existir você no mundo. Pode ser 4? Porque foram 4 frases. Tá tipo, tá tipo a frase do Felipe Tito tatuada aqui nas costelas. É, ele falou que é uma frase que deu o texto, né? É. Mas fantástico, Carol. Fantástico. Autenticidade, como é que é a coisa mais atrativa que alguém pode ter? É ser você Autenticidade. mesmo. É, a autenticidade é E isso é irresistível. verdade, né? É. E Absurdamente enquanto verdade. você tenta ser outra pessoa, falta você Esquece. no mundo. Esquece, exato. Que fantástico, Carol. Que fantástico. Poxa, Carol, obrigado por ter compartilhado tanta coisa aqui no Conselho. Obrigado por acreditar em mim, por me ter também ali como referência, de certa forma. Fico muito honrado por você, pela sua vida. Obrigado por tudo mesmo. E quem quer encontrar a Carol, como é que faz aí? Porque tem muita coisa que pode. Você pode ter a É. Carol como conselheiro, você pode ter a Carol como mentora sua, ou você é mentor da sua esposa. Você pode ter agora a Altenza. Mudando aí, Exatamente. eu falei, ó, gente, eu elogio muito a Carol nessa parte toda ali, de toda essa habilidade que ela tem de marketing, ecossistema. E quando ela me falou desse movimento dela, eu falei exatamente isso. Você lembra? Eu falei, Foi. você nunca fez um movimento tão alinhado É com verdade. aquilo que você consegue entregar. Então, acho que isso aqui já É verdade. Eu falei assim pra você, eu falei: "Vitor, acho que foi muito importante ouvir isso, porque eu sabia disso internamente, mas por saber disso, eu tinha medo de ir pra esse lugar". Tipo, Uhum, era uma coisa que eu queria tanto que eu tinha medo. uhum. E aí, eu tive que romper com isso em algum momento e falar: "Eu vou com medo mesmo, né, que é isso que é ser empreendedor". É isso aí, é isso aí, é isso aí. Fala verdade, coragem e resultado. A verdade é que essa é a É. melhor coisa, você tem que ter coragem de que você pode ter certeza que o resultado Uau, vem, Carol. É isso muito aí. bom. E quem quer encontrar a Carol, como é que faz, Carol? No Insta, facinho, @carolcarsiqueira. Legal. Lá tem o meu Linktree, e aí ele vai ser direcionado ali. A gente tem as imersões, né, cada 2 meses para as mulheres. Uhum. A próxima, inclusive, vai ser
Durante o dia a gente vai falar sobre arquitetura de ecossistemas, arquitetura de marcas, redes sociais que monetizam e no final do dia um jantar com os maridos, justamente porque eu tenho entendido a importância das mulheres estarem alinhadas cada vez mais com seus maridos. Uma das coisas, Vitor, que eu notei, você perguntou também da minha rotina, eu acho que eu gostaria de complementar Hum. isso. Por muito tempo eu quis que o Gustavo fosse empresário. Uhum. E eu criei esse estereótipo sobre ele. Só que o meu marido só é incrível como ele é, e só me dá o apoio que eu tenho, porque ele é exatamente como ele é. E quando eu comecei a olhar para os empresários que eu conhecia, eles não tinham a mesma presença dentro de casa, com os filhos, com ajuda. Não, eles estavam ali sempre, ele sendo o centro, né? As esposas normalmente mais apagadinhas e elas que cuidavam das outras coisas. Então eu entendi que o meu papel também é potencializar ele e que ele não poderia ser mais perfeito do que ele é para mim. Que Deus fez exatamente como deveria ser. Olha que benção, que E que legal. ele vai desfrutar daquilo que ele tem que desfrutar na multiplicação dos dons e talentos dele e eu na minha área. E tá tudo bem. A gente não precisa ficar criando um estereótipo ideal para os nossos cônjuges. Cada um pode trilhar a sua própria carreira do seu próprio jeito. Ele é um ótimo executivo do jeito que ele é. Caramba. Então é aceitar melhor essas coisas e eu vejo que muitas outras empresárias vão para esse lugar também. "Não, eu queria que meu marido fosse empreendedor", às vezes coloca para empreender junto com ela, e é um sofrimento para o cara, porque ele não nasceu para aquilo, tá fora do propósito dele de vida, da zona de dons e talentos dele. E aí acaba até prejudicando o casamento. Então vai ter tanto para as minhas mentoradas que já empreendem com os maridos, talvez vai ser um desserviço que alguns ali vão se demitir depois. Quanto também para as mentoradas que são empresárias e os maridos atuam em outras áreas ali paralelas, mas para a gente ser intencional de ter essas conversas, porque sem uma casa alinhada, uma casa dividida não prospera. Muito bom, e adorei o que você falou do seu marido. Uma pessoa muito sábia uma vez me disse o seguinte, que a autenticidade é a coisa mais atraente que eu aguentei. E é isso, Muito tá sendo bom. ele ali, e é É. por isso que faz tanto sentido, E né? se eu formatar um outro Gustavo, vai faltar o Gustavo no mundo. Exato, exato, exato. Que legal, tem outro Gustavo ali. É, Cara, obrigado de novo. Então procurem a Carol, Carol K. Siqueira. isso aí. Gente, vai lá, Linktree, tem todos os acessos da Carol, baita conteúdo. Sou suspeito para falar, mas assim, sou fã, respeito muito. E obrigado por acompanhar a gente até agora. E por fim, quero dizer para você, se você precisa de uma contabilidade para ficar com você, a BCCO é a contabilidade voltada para estratégia, para quem é junto com o empresário. Você viu que a gente falou de um monte de coisa hoje aqui voltado para empresário. Se você tem uma contabilidade hoje que manda DARF para você no fim do mês e só manda seu imposto de renda lá na época que tem que declarar, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa. Então, procure a BCCO e eu pergunto para você, a BCCO sempre visita os seus clientes. Qual foi a última vez que o seu contador visitou a sua empresa? Se você também... Inclusive é a minha, né? Opa, é seu também, É a minha contador? contabilidade e a minha BPO financeira, né, porque uma mão na roda para mim com esse monte de frentes, eu tenho agora a BCCO que também faz a parte de BPO para mim. São presentes? Super. Aí, ó, Faz muita diferença no meu dia a dia, que bom. porque eu não gosto de mexer com números, então é ótimo porque eles me cobram os dados necessários e a gente tá sempre ali nessa troca, e aí eu consigo não ter que ficar cobrando também os meus clientes, enfim, emissão de nota, eu não preciso me preocupar com nada disso. Uma vez que eu passo a informação, as coisas fluem, então terceirizar essa parte para mim foi maravilhoso. Olha que sucesso. E também fomos da Advisor Club, né? A Carol também quer É, falar da Advisor, você, Carol, você boa, vamos fazer isso. Você boa. como mentorada, né, da formação de conselho, vamos tirar a mentorada, uma formadora em formação, uma conselheira formada em formação. O que que você recomenda aí para quem está buscando isso, Carol? Recomendo para quem está buscando um transbordar, e a gente tem muito essa tendência de ser ou uma coisa ou outra, né, como eu falei de ecossistema, se você é empresário, se você já atua no mercado de alguma forma, água parada apodrece. Então talvez seja o momento de transbordar, e o conselho é justamente esse lugar de transbordo, eu enxergo muito dessa forma, e de multiplicação de dons e talentos. De você conseguir orientar ali de uma forma muito real a vida dos outros empresários
E de ser uma formação muito leve, gente. Porque também não é uma formação pesada que você vai ter que investir horas e horas e horas, porque é muito mais orgânico no dia a dia aquilo que a Exato. gente vai fazendo, É. aquilo que a gente vai aprendendo com Você você. não muda a sua rotina para colocar isso. Não, Você consegue entender, na formação você consegue entender que ela encaixa na sua rotina. encaixa perfeitamente. Na verdade, ela complementa os meus outros negócios. Ela vira mais um braço do meu ecossistema que é muito inteligente de ter essa parte do conselho. E ter o seu apoio a qualquer momento, que é o que eu falei, que a maioria dos mentores hoje não quer estar próximo. Exato. Então não teve uma vez que eu te mandei uma mensagem que eu não fui retornada, não teve uma vez que eu não tive que te ligar, que eu tive. E até conselhos para minha própria vida, gente. Porque quem mentora também tem que ter mentores. Então, ter Exato. o Vitor também como mentor nas decisões, Vitor, essa empresa acha que faz sentido eu entrar ou não? Essa proposta faz sentido ou não? Então tem sido muito bom para mim em todos os aspectos, não só na formação de conselheira em si, né, e é divertido, tá, gente, não é chato. Eu achava: "Ai, ele vai me ensinar um monte de coisa chata". É divertido, vocês vão gostar. Eu tenho Bom, amado, o nosso último que encontro foi bom, incrível aqui que com os bom, outros mentorados. que bom. Então é divertido, é leve e é prático e tem resultado. Então para mim encaixou, assim, perfeitamente nesse momento da minha vida, né. Que bom. Aí, ó, melhor que isso aí não daria pra fazer. Então, tá ali o QR Code, pessoal, acessem lá. Carol, obrigado de novo. Foi um grande prazer te receber aqui. Queremos você mais vezes aqui, Carol. Conta comigo. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Acompanhe os próximos episódios aí, Carol. Obrigado de novo. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.